Existe algo que você provavelmente faz todos os dias, talvez hoje mesmo, que está agredindo silenciosamente sua próstata. Não é um vício que você desconhece. Não é uma doença rara. É um hábito completamente comum, que a maioria dos homens nunca conectou à saúde da próstata porque ninguém nunca explicou essa relação de forma clara. E o problema não é só o desconforto que pode vir com isso. É que a próstata é um órgão que não avisa quando está sendo agredido. Ela sofre em silêncio, por anos, antes de dar qualquer sinal visível. E quando o sinal aparece, o problema já está instalado há muito tempo. O câncer de próstata representa 29% de todos os casos de câncer em homens no Brasil. São aproximadamente 66 mil novos diagnósticos por ano. É o segundo câncer mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. E o dado mais alarmante, a incidência aumenta drasticamente após os 50 anos. Aos 50 anos, cerca de metade dos homens já tem algum grau de alteração prostática. Mas aqui está o que muda tudo. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem altas chances de cura. O problema é que a maioria dos homens descobre tarde, porque ignora os sinais, porque evita o médico, porque nunca recebeu a informação certa no momento certo. Esse canal existe para mudar isso. Hoje você vai entender o que está destruindo sua próstata silenciosamente e o que você pode começar a fazer ainda hoje para protegê-la. Fique até o final, porque o último hábito é o que mais surpreende. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias e você não vai querer perder o que vem a seguir. Antes de falar sobre o que destrói a próstata, você precisa entender o que ela é e por que ela é tão importante. A próstata é uma glândula exclusivamente masculina, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Tem o tamanho aproximado de uma noz em homens jovens. Sua função principal é produzir parte do líquido seminal que protege e nutre os espermatozoides. Mas a posição anatômica da próstata é o que torna os seus problemas tão impactantes. Ela envolve a uretra, o canal por onde a urina passa da bexiga para o exterior. Quando a próstata aumenta de tamanho, e ela aumenta naturalmente com a idade, ela começa a comprimir a uretra. E é aí que surgem os sintomas urinários que tantos homens ignoram ou atribuem apenas ao envelhecimento. Existem 3 condições principais que afetam a próstata e que todo homem precisa conhecer. A primeira é a hiperplasia prostática benigna, o aumento benigno da próstata. Não é câncer, mas afeta mais da metade dos homens acima de 50 anos e causa sintomas urinários que comprometem seriamente a qualidade de vida. A segunda é a prostatite, uma inflamação na próstata geralmente causada por bactérias. Pode ser aguda e muito dolorosa, ou crônica e silenciosa. E a terceira, e mais temida, é o câncer de próstata, que na maioria dos casos cresce de forma lenta e sem sintomas nas fases iniciais, o que o torna ao mesmo tempo tratável quando detectado cedo e perigoso quando ignorado. A boa notícia é que existem hábitos específicos que protegem a próstata, e existem hábitos que a agridem, e a maioria dos homens não sabe distinguir uns dos outros. Agora chegamos ao ponto central deste vídeo: os hábitos que estão agredindo sua próstata, e que você provavelmente nunca conectou a ela. Hábito 1. Alimentação rica em gorduras saturadas e carnes vermelhas processadas. Estudos científicos associam consistentemente o consumo elevado de gorduras saturadas e carnes processadas ao aumento do risco de câncer de próstata. A gordura corporal excessiva potencializa o risco de câncer de próstata avançado, e a dieta rica em gorduras saturadas
contribui diretamente para esse acúmulo. Não significa que você não pode comer carne vermelha. Significa que o consumo diário e excessivo, especialmente de carnes processadas como embutidos, linguiça e salsicha, está na lista dos fatores que agravam a saúde prostática. Hábito 2. Consumo excessivo de álcool e cafeína. O álcool e a cafeína irritam a bexiga e a próstata. Em homens com hiperplasia prostática benigna, já com próstata aumentada, esse efeito irritativo intensifica os sintomas urinários e acelera o processo inflamatório. Reduzir o consumo de álcool e cafeína é uma das primeiras recomendações médicas para homens com sintomas prostáticos. Hábito 3. Sedentarismo. A atividade física regular não é apenas boa para o coração e para o peso, é protetora para a próstata. Pesquisas mostram que homens fisicamente ativos têm menor risco de desenvolver hiperplasia prostática benigna grave e menor risco de progressão do câncer de próstata. O mecanismo é direto. O exercício regula os hormônios, reduz a inflamação sistêmica e mantém o peso corporal em níveis saudáveis, todos fatores que protegem a próstata. E o próximo hábito é o que mais surpreende, porque é algo que quase todo homem faz sem saber que está agredindo a próstata. Hábito 4. Ficar muito tempo sentado sem pausas. Este é o hábito que mais surpreende e que mais afeta homens com trabalhos de escritório, motoristas profissionais e qualquer pessoa que passe muitas horas sentada. Quando você fica sentado por longos períodos, especialmente em superfícies duras, ocorre pressão direta sobre a região perineal, a área entre o escroto e o ânus, onde a próstata está localizada. Essa pressão repetida pode causar inflamação prostática crônica, especialmente em homens predispostos. Estudos associam o comportamento sedentário prolongado, não apenas à falta de exercício, mas especificamente ficar sentado por muitas horas, a maior risco de prostatite crônica e sintomas urinários. A solução não é deixar de trabalhar sentado. É fazer pausas de 5 minutos a cada hora para caminhar e aliviar a pressão na região prostática. Hábito 5. Ignorar os sintomas urinários. Este não é um hábito que agride diretamente a próstata, mas é o hábito que transforma um problema tratável em um problema grave. Acordar mais de 2 vezes por noite para urinar. Jato urinário fraco ou intermitente. Sensação de que a bexiga não esvaziou completamente. Urgência urinária. Demora para iniciar a urina. Esses sintomas são frequentemente atribuídos ao envelhecimento normal e ignorados por anos, mas são sinais de que a próstata já está comprometida e que o problema está avançando. Em 63% dos casos de câncer de próstata no Brasil, o tratamento começa depois do prazo máximo recomendado. Isso não acontece porque os homens não têm acesso ao médico. Acontece porque os homens ignoram os sinais por muito tempo antes de buscar ajuda. Agora a parte mais importante: o que realmente protege a próstata. E a ciência tem respostas muito mais claras e práticas do que a maioria das pessoas imagina. Proteção. 1. Alimentação rica em licopeno. O licopeno é um antioxidante encontrado principalmente no tomate, especialmente no tomate cozido ou processado. Estudos associam o consumo regular de licopeno à redução do risco de câncer de próstata. O tomate cozido, em molho, sopa ou assado, libera mais licopeno do que o tomate cru. Uma porção de molho de tomate por dia pode fazer diferença mensurável na proteção prostática. Proteção 2. Zinco e selênio. A próstata tem a maior concentração de zinco de qualquer órgão do corpo humano.
O zinco é essencial para a função prostática normal, e sua deficiência está associada a maior risco de câncer de próstata. Alimentos ricos em zinco incluem sementes de abóbora, carne vermelha magra, frutos do mar e leguminosas. O selênio, encontrado em castanha do Pará, atum e ovos, tem efeito protetor documentado contra o câncer de próstata. Proteção 3. Exercício físico regular. 30 minutos de caminhada moderada, 5 vezes por semana, já produz efeito protetor mensurável para a próstata. Não precisa ser academia, não precisa ser intenso, precisa ser consistente. Proteção 4. Ejaculação regular. Pesquisa de Harvard publicada em 2016 e confirmada em estudos subsequentes mostrou que homens que ejaculam 21 ou mais vezes por mês têm entre 19 e 22% menos risco de câncer de próstata. O mecanismo provável é a eliminação regular de substâncias potencialmente cancerígenas que se acumulam no fluido prostático. Tudo o que você aprendeu até aqui sobre proteção prostática é importante, mas nada substitui o diagnóstico precoce através de exames regulares. Existem 2 exames fundamentais para a saúde da próstata, e todo homem precisa conhecê-los e fazê-los regularmente. O primeiro é o PSA, antígeno prostático específico. É um exame de sangue simples que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Valores elevados de PSA podem indicar hiperplasia benigna, prostatite ou câncer de próstata. O PSA isoladamente não diagnostica câncer, mas é o principal indicador de que algo precisa ser investigado mais profundamente. O segundo é o toque retal. É o exame que mais homens evitam e que mais salva vidas. O médico avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata e pode identificar alterações que o PSA sozinho não detecta. Um tumor de próstata no lado anterior da glândula pode não elevar o PSA significativamente, mas é palpável no toque retal. A recomendação geral é que homens acima de 50 anos façam PSA e toque retal anualmente. Homens com histórico familiar de câncer de próstata, pai ou irmão diagnosticado antes dos 60 anos, devem começar os exames aos 45 anos. A resistência ao toque retal é compreensível, mas o desconforto de um exame de 30 segundos é infinitamente menor do que o custo de um diagnóstico tardio. Aproximadamente 99% dos pacientes que iniciam tratamento de câncer de próstata têm mais de 50 anos. Você tem controle sobre quando começa a se cuidar. Não tem controle sobre o que acontece se não cuidar. A próstata não avisa quando está sendo agredida. Ela sofre em silêncio, por anos, enquanto os hábitos do dia a dia vão acumulando dano. Mas agora, você sabe o que ela não tolera. A dieta rica em gorduras saturadas e carnes processadas, o excesso de álcool e cafeína, o sedentarismo, as longas horas sentado sem pausas e o mais perigoso de todos, ignorar os sinais que o corpo manda. E você sabe o que a protege: o licopeno do tomate cozido, o zinco das sementes de abóbora, os 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. E o exame que todo homem acima de 50 precisa fazer, e que 30 segundos de desconforto podem fazer toda a diferença. O câncer de próstata diagnosticado precocemente tem altas taxas de cura. O mesmo câncer diagnosticado tarde, quando os sintomas já são evidentes, tem um prognóstico completamente diferente. A diferença entre os 2 cenários não é sorte, é informação, é o hábito de fazer os exames, é a decisão de não ignorar o que o seu corpo está tentando te dizer.
Você chegou até o final deste vídeo. Isso já diz algo sobre você, que você se importa com a sua saúde. Agora é hora de agir com base nesse cuidado. Me conta nos comentários. Você já fez o PSA? Qual a sua idade? Esse tipo de informação me ajuda a criar conteúdo ainda mais relevante para você. Novo vídeo amanhã. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque no canal Homem Saudável você vai receber todos os dias a informação que o seu médico não tem tempo de te dar.